Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, obrigada por sua presença. Na aula de hoje vamos estar trazendo alguns aspectos importantes a respeito do cristianismo, a origem e a história inicial dessa importante religião para o mundo ocidental. O cristianismo é uma religião monoteísta, crença no único Deus, e está centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, reconhecido também como Jesus o Cristo, tais como são apresentados no Novo Testamento, o livro da Bíblia. Vale também lembrar que a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde vai estar apresentando a vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. E a religião cristã também tem três vertentes principais. Existe o catolicismo romano ou o cristianismo ocidental. Existe a ortodoxia oriental, também conhecida como catolicismo oriental. Essa ortodoxia oriental se dividiu da Igreja Católica lá em 1054, após um evento conhecido como o Grande Cisma, onde ocorreu algumas divergências, dividindo então o catolicismo da época, o cristianismo da época, em dois tipos de cristianismo, o cristianismo ocidental e o cristianismo oriental. No século XVI, nós também teremos o movimento da Reforma Protestante, onde vai ser um conjunto de críticas colocadas aí para as práticas da Igreja Católica na época, lá no século XVI, onde vai estar promovendo o surgimento de novas doutrinas religiosas, tendo por base outras formas de interpretar a Bíblia. É aí que surge o movimento do protestantismo, conhecido hoje como denominações, o grupo do evangélico, todas as igrejas protestantes, surgindo aí a partir do século XVI. A origem do cristianismo, O cristianismo surgiu na Palestina, época do surgimento do cristianismo, em que essa região da Palestina era dominada pelo Império Romano. Vale lembrar que o Império Romano foi um importante império da antiguidade, onde esse poderoso império conseguiu dominar diversos povos. Um desses povos eram os judeus que viviam na região da Palestina. Então, durante toda a parte do Império Romano, a região da Palestina estava sob domínio romano, recebendo tributos e recebendo também o pagamento de imposto. Tem como origem o cristianismo a tradição judaica. A própria tradição judaica tinha a crença na vinda de um Messias, que seria o Filho de Deus para a redenção de todos aqueles que passassem a acreditar nesse Messias. Então, as circunstâncias em que Jesus de Nazaré nasceu, na região da Palestina, era uma região extremamente conturbada de muitos conflitos políticos. Afinal, a Palestina jamais se submetera totalmente ao domínio romano, levando sempre o Império Romano a ter atitudes muito repressivas na Palestina, combatendo todo indivíduo que fosse visto como rebelde, que fosse visto como inimigo do Estado e do Império. Então, vai ser um momento de muito conflito e um cenário histórico muito conturbado. Foi em meio a esse clima politicamente tenso que Jesus procurou exprimir uma mensagem baseada no amor. Tal mensagem em nada ameaçava o domínio romano, mas, mesmo assim, Jesus foi visto como um inimigo do império. Nós também temos a figura de Jesus de Nazaré sendo visto como inimigo da própria tradição judaica, onde nem todo judeu passou a aceitar a doutrina de Jesus. Então é um momento bem conflituoso, um momento bem conturbado, politicamente e culturalmente também falando. De um lado você vai ter a tradição judaica, nem todo mundo reconhecendo essa nova doutrina que é trazida por Jesus de Nazaré, e também a presença do Império Romano na Palestina, onde todo indivíduo que passasse a ser visto como um rebelde, insubmisso ao Império Romano, passasse também a sofrer alguma forma de perseguição. Então, a origem do cristianismo está permeada num cenário histórico de muitos conflitos políticos e também religiosos. Na fase do surgimento do cristianismo, quando falamos em região da Palestina, estamos falando numa época anterior ao islamismo. O islamismo também vai ser uma importante religião, mas ela vai surgir na região da Palestina apenas no século 6 depois de Cristo, a partir de 570 depois de Cristo. Então, a partir de 570 depois de Cristo, vai ter o surgimento do Islã. Na fase de origem do cristianismo, na região da Palestina, basicamente nós temos a presença de três religiões. A religião do judaísmo, que vem aí
permeada de toda a história do povo hebreu, o cristianismo, que vem da doutrina e dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, e a presença também do politeísmo, uma religião bem comum que era pertencente aos povos beduínos, mais na região da Península Arábica. Vai ser na Península Arábica, inclusive, que vai surgir todo o movimento do Islã, inaugurando então a criação dessa nova religião, mas somente no século VI depois de Cristo. Então essa é a região da Palestina. Quando falamos em cristianismo, estamos falando da presença da Bíblia, esse importante livro sagrado e reconhecido na doutrina do cristianismo. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos de valor sagrado, é considerado pelos cristãos como divinamente inspirada. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Antigo Testamento é aceito de forma geral por cristãos e judeus, onde vai apresentar a história da criação do mundo, a história do povo hebreu, os primeiros acontecimentos desde a criação do mundo e do homem até por volta da história dos judeus no exílio babilônico, ali por volta do século IV antes de Cristo. Já o Novo Testamento vai apresentar a história de Jesus de Nazaré, sua vida, seus ensinamentos e a pregação de seus valores e de sua doutrina durante a sua vida e até mesmo após a sua morte e ressurreição, lá no século I. Então a Bíblia tem duas partes, Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os primeiros 5 livros da Bíblia é chamado de Pentateuco e foi escrito por Moisés, considerado patriarca na história judaica. Correto? Então, dando prosseguimento, vamos então aos principais eventos históricos do cristianismo, desde a sua origem até partes inicial ali da sua história. Começamos então em 33 depois de Cristo, onde ocorreu a condenação de Jesus de Nazaré. Na época, a província romana, né, da Judéia, era governada por Pôncio Pilatos, um importante governador que foi indicado, né, por ordem do imperador. Entre 64 e 65 depois de Cristo, nós temos os escritos de Paulo de Tarso, que não foi um discípulo diretamente de Jesus, mas foi um importante apóstolo, onde ele teve a tarefa de levar os ensinamentos de Jesus para além dos judeus, né? Então nós temos agora a mensagem de Jesus sendo levada para outras pessoas. Por volta de 90 depois de Cristo, nós temos o livro de Apocalipse sendo escrito pelo discípulo direto de Jesus, João. E em 312 nós temos um outro importante evento com Constantino, um importante imperador romano que, através do Edito de Milão, concedeu liberdade religiosa aos cristãos. Ele mesmo, o imperador Constantino, se transformou, saiu da religião politeísta e se transformou em cristão, né? Ele mesmo se converteu ao cristianismo e também concedeu liberdade religiosa aos cristãos. Em 380 depois de Cristo, um outro importante imperador chamado Teodósio, através do Edito de Tessalônica, ele oficializa a religião cristã. Agora o cristianismo, a partir de 380 depois de Cristo, ele se transforma na religião oficial do Império Romano. A partir de então, nós teremos diversos concílios e reuniões importantíssimas para formalizar a estrutura da nova doutrina religiosa. Vale lembrar que muita coisa já existia dentro dessa doutrina cristã. Já existiam divisões internas, ofícios, cargos, né? Já existiam as reuniões para a interpretação da Bíblia, para a leitura, já existia um corpo doutrinal, mas que agora precisava ser formalizado. Tudo isso acabou acontecendo em eventos que nós damos o nome de concílios. Concílios, então, representa nessa tentativa de alcançar alguma forma de consenso para se estabelecer uma cristandade unida para dar suporte à Igreja Estatal do Império Romano. Então, foram várias e várias reuniões religiosas para tratar de diversos assuntos, como os aspectos de Jesus, a questão da Maria, quais livros seriam retirados da Bíblia, quais livros seriam colocados, a questão de dogmas, fé, a questão do pecado, indulgência e até mesmo a questão dos santos e a questão da adoração dos santos e a construção de imagens.
Então, todos esses assuntos que são polêmicos até os dias de hoje já eram tratados nesses concílios e nessas reuniões. O primeiro concílio aconteceu, o concílio de Nicéia, em 325, antes mesmo da igreja ser oficial, ser oficial do Império Romano, já existiam então essas reuniões para tentar unificar a parte dogmática e a parte institucional da Igreja Cristã, que em 380 se transforma em Igreja Católica Apostólica Romana. Entre vários concílios e várias reuniões, nós temos a famosa reunião conhecida como Concílio de Trento. Foi realizada no século XVI e foi lá no meio da Reforma Protestante, movimento religioso que passou a criticar o cristianismo, que passou a criticar a Igreja Católica Apostólica Romana, e esse movimento da Reforma Protestante permitiu o surgimento de diversas novas doutrinas, conhecidas agora como igrejas protestantes. E diante de todos esses questionamentos, a Igreja Católica se viu então na necessidade de promover novos debates e novos encontros a respeito de dogmas, a fé, a questão dos dogmas pastorais, a questão do comportamento dos cristãos, como era a questão do processo dos missionários, eucaristia, a questão da prática e até mesmo a questão da missa. Uma coisa muito interessante é que a Reforma Protestante criticava muito que a missa do cristianismo ela era rezada em latim, mas a missa rezada em latim foi preservada apesar dessa necessidade de mudança. A igreja do cristianismo ocidental preservou a missa sendo rezada em latim. Era uma maneira da Igreja Católica se reinventar, e estar ao mesmo tempo produzindo aí novas formas de estar atuando para sofrer então menos críticas possíveis. Outro evento muito importante para a história do cristianismo foi a questão do grande cisma do Oriente. Foi um evento que causou a ruptura da igreja lá em 1054, como já dito anteriormente, dividindo a Igreja Católica em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Foi quando os líderes da igreja, tanto de Constantinopla quanto de Roma, se excomungaram mutuamente, gerando então esse importante evento. As relações entre Oriente e Ocidente por muito tempo se amarguravam pelas disputas eclesiásticas e teológicas. E aí, diante de todo esse debate, de toda essa divergência, acabou então sendo necessário esse processo de divisão. Uma diferença crescente de pontos de vistas entre as duas igrejas resultou na ocupação do Ocidente pelos bárbaros. Então, o Ocidente passou por um processo de muita assimilação cultural, enquanto o Oriente permaneceu herdeiro do mundo clássico. Enquanto a cultura ocidental foi-se paulatinamente sofrendo influência dos povos germânicos, o Oriente permaneceu desde sempre ligado à tradição da cristandade helenística. Então, foi um processo de muita divisão e de muita divergência, tanto política, quanto cultural, quanto religiosa, quanto doutrinária. Um outro evento de ruptura vai ser conhecido como Cisma do Ocidente, mas esse aconteceu entre o século XIV e o século XV, onde a igreja do cristianismo ocidental, somente ocidental, passou a ter 3 papas atuando ao mesmo tempo. Então, isso aqui ocorreu depois do cisma do Oriente. Então, nesse momento já existiam 2 igrejas católicas, o Oriente e o Ocidente. Mas dentro da igreja do Ocidente também houveram rupturas. Então, aí geraram muitas brigas e disputas pelo poder papal e, num dado momento, passaram a existir 3 papas para a igreja católica apostólica romana do Ocidente. Apenas com o Concílio de Constança, que foi realizado para tentar diminuir as divergências e realmente pôr um fim a essa divisão interna. Então, nós temos diversas rupturas e diversos cismas, o cisma do Oriente e o cisma do Ocidente. Bom, diante desses fatores mais importantes, nós podemos ver que o cristianismo teve uma origem muito conturbada, mas que permaneceu se fortalecendo com o passar do tempo, deixando pegadas e
partes de sua história com muito poder e com muita influência. Então, essas foram as principais questões levantadas para a origem e para a história do cristianismo. Agradecemos a sua presença e até o próximo vídeo. Até mais!